Vamos começar com uma imagem bem forte. Pensa assim, um banquete, todo do bom e do melhor. Música, comemoração e bem ali no centro de tudo, como convidado de honra, está um dos maiores heróis que existem. Um cara famoso pela sua inteligência, pela sua coragem, mas olha só, ele não está sorrindo. Ele não está comemorando. Ele está chorando. Essa cena impactante que a Odisseia nos mostra. Odisseu, que era o mestre da conversa, o herói que sempre tinha um plano, uma resposta para tudo, de repente, ele fica em silêncio. Um silêncio profundo, tomado pelas lágrimas. Essa é a grande pergunta que a gente vai explorar agora. O que poderia levar um homem, bem na hora em que está ouvindo sobre sua própria glória, a reagir com tanta tristeza? A resposta, olha, ela revela uma verdade muito profunda sobre o que é vitória e o que é memória. Ok, para a gente entender essas lágrimas, primeiro a gente precisa entender onde ele está. Ele está na corte dos Feácios. Odisseu, depois de anos e anos perdido no mar, foi acolhido por esse povo super generoso. E um detalhe importante, eles ainda nem sabem quem ele é, mas já o tratam como um rei. E é justamente esse contraste que faz as lágrimas dele serem tão chocantes. Ele está seguro, está bem alimentado, cercado de gente que o admira. A guerra já acabou faz muito tempo. Então, por que chorar justo agora? A chave para entender o choro dele não está no banquete em si, mas em como ele chegou até ali. E para isso, a gente precisa falar de uma regra que era fundamental na cultura grega antiga. Pensa nessa transformação radical. De um náufrago, desesperado, sem nada, para convidado de honra num palácio em questão de horas. Isso não acontece por acaso, não. Acontece por causa de uma lei social que era sagrada na Grécia Antiga. Essa lei era a xênia. E olha, não era só uma questão de ser educado, de boas maneiras, era uma obrigação, quase uma lei divina. Negar hospitalidade a um estranho era uma ofensa direta aos deuses. Então os feácios estavam, na verdade, cumprindo um dever sagrado. E os feácios seguem esse protocolo à risca. Eles dão a Odisseu tudo o que ele precisa, o tratam com o máximo de respeito e generosidade, e o detalhe mais curioso, sem nem perguntar o nome dele. Bom, com o convidado já alimentado, vestido, se sentindo à vontade, a hospitalidade perfeita continua com o entretenimento da noite. E é bem aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. Naquela época, os bardos eram como guardiões da história e da glória. Eram as canções deles que imortalizavam os heróis e suas aventuras para as próximas gerações. Então, o bardo escolhe cantar sobre o evento mais famoso da época. E claro, a história da queda de Troia não seria completa sem falar do seu grande arquiteto. A ironia aqui é gigante, porque o herói da canção está ali, sentado anonimamente na plateia. E é nesse exato momento que a música vira uma espécie de espelho. Odisseu é forçado a ouvir uma versão pública, glorificada da sua própria vida, dos seus próprios feitos. E é essa canção que está celebrando a sua maior glória, que finalmente o quebra. Mas por quê? A resposta está nesse abismo que existe entre a lenda e a realidade. A canção celebra a vitória pública, a imagem do herói. Mas só ele, só Odisseu, conhece a realidade por trás. O custo pessoal, devastador, dessa mesma vitória. 10 anos. É importante a gente se ligar nesse número. A guerra em si durou 10 anos. Mas depois que a guerra acabou, Odisseu passou mais 10 anos vagando, sozinho, tentando voltar para casa. A canção celebra o fim da guerra, mas para ele o sofrimento estava muito, muito longe de terminar. Pois é, o bardo canta sobre o cavalo de Troia, mas Odisseu se lembra dos rostos dos amigos que não voltaram. A canção fala de glória, mas ele sente o peso da sobrevivência, a solidão de ser o único que sobrou para contar a história. Existe um buraco enorme entre a história que é contada e a verdade que é sentida. Para os feácios, é uma baita história de aventura. Para Odisseu, é a memória de uma perda que não tem tamanho. E aqui está a resposta para a nossa pergunta lá do começo. Odisseu não chora pela glória que ele conquistou. Ele chora por tudo que ele perdeu para conseguir aquilo. É o choro de um homem que carrega o fardo e não só a medalha da vitória. E no fim das contas, o choro de Odisseu nos lembra que toda a grande história de triunfo tem um lado que a gente não vê, um custo humano que raramente entra nas canções. E isso nos faz pensar, quais são os custos escondidos por trás das histórias de sucesso que a gente tanto admira hoje em dia?